Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos no nosso 5º episódio da série Finanças e Espiritualidade e hoje nós vamos aprofundar alguns aspectos que congregam essas duas dimensões. Em primeiro lugar, quando nós estamos no mundo, quando nós estamos vivendo, diante das riquezas, dos recursos materiais, nós podemos desempenhar um de 3 papéis. E esses papéis precisam ficar claros para que a gente possa entender a conexão de cada um deles com o nosso crescimento espiritual. O primeiro papel que a gente pode desempenhar é o de perdulário. É o da gente simplesmente gastar, a gente aproveitar tudo aquilo que cai na nossa mão, a gente utiliza com coisas que podem fazer sentido ou não, mas tudo que passa pela nossa mão é consumido. Quando nós pensamos nesse tipo de postura, existe uma parábola no Evangelho de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, de alguém que exemplifica exatamente isso. Uma pessoa que recebeu os recursos do pai e que desperdiçou, gastou todos esses recursos na aquisição de prazeres, de coisas transitórias. Esse é um papel. Na parábola, isso levou aquele jovem a uma situação de profundo arrependimento, porque ele percebeu que havia se distanciado da casa paterna e desperdiçado tudo aquilo que ele achava que seria suficiente para garantir a sua segurança e a sua felicidade. E existem muitas pessoas que, na atualidade, ainda assumem o papel de perdulários. Um outro papel que a gente pode exercer é o contrário, é o sovina. É aquela pessoa que não usa nada, que ela sempre fica guardando tudo, que ela não tem um momento de alegria, um momento de prazer com a família, que ela sempre está acumulando coisas e ela passa pela vida acumulando coisas, ela se torna a pessoa mais rica do cemitério. Aquela pessoa que no final da existência dela, ela chega com grandes recursos materiais, mas sem ter convertido nenhum deles em algo positivo, sem ter multiplicado esses recursos. Nós voltaremos ao tema da multiplicação ainda nessa série. E o terceiro papel, que é o papel mais consciente, é entendermos que somos administradores. Administradores de recursos. Tudo o que nós temos durante a nossa vida nos é dado por algum tempo, para que nós possamos administrar da melhor forma possível. Bens, posses, posições, até o corpo físico são recursos que a gente administra por algum tempo. E entender a posição de administrador significa a gente entender propósitos, como empregar melhor. Há uma outra parábola de Jesus, que também é muito conhecida, que é a parábola dos talentos, que ele distribui recursos entre 3 servos. Só que eles têm posturas diferentes. E, curiosamente, o servo que fracassa, aquele que falha, é o que recebeu menos recursos, porque não conseguiu administrar no sentido de multiplicar aqueles recursos. Do ponto de vista da riqueza material, é preciso a gente sempre se lembrar que riqueza material não é igual felicidade. Riqueza material não traz necessariamente felicidade. Acontece que não trazer felicidade não significa que ela vai trazer infelicidade. Muitas vezes a riqueza material ela vai nos possibilitar sair daquele nível de necessidade e a gente vai caminhar no nível de mais tranquilidade, de mais dignidade. E se isso for bem empregado, nós conseguimos sim avançar na direção de outros níveis de felicidade. É mais ou menos assim, se uma pessoa sai de uma posição de não ter nada e ela começa a ter alguns recursos, isso vai aumentando o nível de satisfação dela. Mas a partir de um determinado momento, mais recurso não vai tornar a pessoa necessariamente mais feliz. Pode dobrar, triplicar a quantidade de recursos, que aquilo não vai modificar a maneira pela qual a pessoa vivencia a vida, a maneira como ela se sente feliz. Eu gostaria de compartilhar aqui uma história pessoal
Eu não nasci numa família abastada, minha família era muito carente de recursos, minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito novo, éramos só ela e eu e mais meu irmão, e a gente passou por situações de muita dificuldade. Às vezes chegamos até a quase não ter nada em casa para comer, mas graças a Deus a gente conseguiu superar essa fase. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e comecei a trabalhar como faxineiro, limpando uma mercearia de um amigo nosso. E quando eu recebi meu primeiro salário, a cabeça da criança, né? Eu recebi meu primeiro salário e a coisa que eu fiz com isso foi comprar um ursinho de pelúcia para dar de presente para minha mãe. Minha mãe sempre quis um ursinho de pelúcia e essa foi a primeira coisa que eu resolvi fazer. Tive ali o meu primeiro salário, fui numa loja, comprei um ursinho de pelúcia e levei de presente para minha mãe. Naquele momento, a minha mãe ficou feliz com o gesto, né? Mas talvez ela não visse aquilo como sendo o melhor emprego para aquele recurso, mas eu fiquei extasiado, porque eu me senti podendo. Eu comprei um presente para minha mãe, eu fui lá, dei um presente para ela, eu me senti muito feliz, talvez até mais feliz do que ela que tenha recebido o presente. Anos mais tarde, a situação já era outra, eu já havia me formado, estava num cargo de uma grande empresa e resolvi trocar o carro da minha mãe. Resolvi comprar um carro para minha mãe. E comprei o carro, fomos lá, peguei na concessionária, eu morava numa cidade, ela na outra, eu fui dirigindo o carro e eu dei o carro de presente para ela. Eu confesso que eu senti felicidade com aquele presente que eu estava dando. E ela sentiu uma felicidade maior ainda, recebeu um carro de presente. Mas olhando para aquele evento, a felicidade que eu senti quando eu dei o ursinho de pelúcia foi maior do que a felicidade que eu senti quando eu dei o carro. E a felicidade que ela sentiu quando recebeu o ursinho de pelúcia não foi tão grande quanto quando ela recebeu o carro. Porque não é a proporção de recursos financeiros que define o nível de felicidade, mas é o momento, a circunstância, a forma como nós estamos experienciando isso. Então, não necessariamente mais recursos materiais vai produzir proporcionalmente uma quantidade maior de felicidade. Entre um ursinho de pelúcia e um carro, há uma diferença muito grande do ponto de vista material. Mas para uma criança, para um jovem que consegue dar o primeiro presente para sua mãe e de um adulto que já consegue dar um presente melhor, a diferença não é tão grande assim. Para que nós possamos aprender a buscar o uso e o emprego dos recursos materiais para construir experiências que sejam experiências válidas. E para que a gente possa não cair em um equívoco muito grande, é preciso que a gente se distancie do querer sempre mais. Porque às vezes a gente pensa que quanto mais recurso financeiro eu tiver, mais feliz eu vou ser. E a partir do nada, isso vai crescendo. Mas chega num determinado ponto em que isso não é mais verdade. A noção que nós precisamos ter para evitar o equívoco de estar buscando sempre mais e não agregando mais felicidade na nossa vida, pelo contrário, às vezes comprometendo coisas que são importantes, é a noção do suficiente. Há uma história de dois escritores que estão numa festa, foram convidados por um bilionário, alguém que tinha muito recurso. E os dois ali conversando, um disse para o outro o seguinte: "Você sabia que o nosso anfitrião, que nos convidou para essa festa aqui, ele consegue ganhar em um dia aquilo que você não vai ganhar durante toda a sua vida com a publicação do seu livro?" O outro olhou, riu da brincadeira e disse: "Sei, mas eu tenho algo que ele não tem." "Como assim?" Eu tenho algo que ele não tem." "E o que é isso?" "O suficiente." O suficiente. Eu tenho o suficiente. E ele talvez nunca entenda o que é suficiente na sua vida. O suficiente para cada pessoa representa algo. Você que está assistindo esse vídeo do Projeto Odisseia tem uma noção de suficiente. Dependendo das pessoas que dependem de você, da posição que você ocupa, dos seus anseios, dos seus sonhos, existe algo que é suficiente. Quando nós atingimos esse nível do suficiente, nós começamos a jogar um outro tipo de jogo em relação às finanças, porque nós começamos a dar um sentido mais amplo e mais social para elas. Há muito tempo atrás, eu trabalhei com uma pessoa que morou vários anos no Japão.
E durante essa experiência em que ele viveu numa cultura totalmente diferente da nossa, ele trouxe um relato que ficou marcado na minha vida. Um grande executivo da empresa onde ele trabalhava chegou ali por volta dos seus 60 anos, já próximo da aposentadoria, e decidiu que chegara a hora dele saber o que era suficiente para ele e o que não era o que estava passando do suficiente. Ele sentou, fez uma conta, calculou quanto tempo ele deveria viver pela estimativa, deixou ali alguns anos de sobra, qual era o estilo de vida, as coisas que ele gostava de fazer, aquelas que ele precisava, fez uma conta detalhada sobre isso e chegou à conclusão de que precisaria de uma quantidade X de recursos para viver, mantendo seu estilo de vida até o final da sua existência. Tudo que passou desse valor, e não era pouca coisa, ele fez uma doação e uma distribuição. Esse homem tinha uma profunda noção do que é suficiente. Porque não basta a gente pensar de uma maneira qualitativa, de uma maneira superficial. É preciso que a gente se dedique a saber o que eu quero da minha vida, quanto eu quero, por que eu quero, quais são os valores, quanto tempo eu pretendo estar vivo. Por falta dessa noção do suficiente, muitas pessoas erram no excesso ou na falta. Esquecem de buscar, de trabalhar, de se empenhar na busca daquilo que precisam e às vezes passam por situações de penúria e de dificuldade. Outras, porque não percebem que já atingiram o nível do suficiente, continuam buscando a aquisição de recursos materiais e se perdem, às vezes comprometendo a sua família, às vezes comprometendo a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, físico e a sua dimensão espiritual. Por isso, viver no mundo significa a gente escolher os nossos papéis, qual é o nosso papel diante das riquezas do mundo e termos a noção daquilo que para cada um de nós, de maneira individual, é o suficiente.